Estou avisando agora de uma vez da história. Eu gostaria de reconhecer a presença de um grande músico, baixista, tocamos juntos quando a gente era novinhos, 15, 16 anos de idade, Davi Moura, de São Mateus, que hoje mora na Europa. Não qualquer. E gravou com muita gente aqui, né? Não saiu do estúdio Havaí, depois gravou com todo mundo, aquela coisa toda. Somos amigos de muitos anos. Tocou com a Vatuzia. Eu ouvia falar da Vatuzia, mas nunca recebi o telefonema, né? Mas eu ouvia falar da Vatuzia, aquela história. Mas tive o privilégio, contando a história, você tem um rosto familiar, onde eu conheço? Daquela reunião às terças-feiras lá na igreja Nova Vida. Ih, rapaz, é isso aí. Deixa eu ficar aqui. Aquela rapaz. Isso aí, eu tô olhando, eu não esqueço não. Não virei estrela não, sou eu. Eu queria saber logo de cara, por que você não é mais Jethro Alves? Não, a história é o seguinte, gente, não tem nada de mistério. A gente aqui no Brasil muitas vezes tem o costume de usar o nome da mãe. Então eu usava o Jethro Alves. Então qualquer documento que você chega nos Estados Unidos, os caras perguntam o primeiro e o último nome. Aí eu comecei a acostumar a escrever Jethro da Silva. Essa é a resposta. Sim. Então aí foi engraçado quando a gente usava o Orkut. Primeira vez que eu usei o Orkut, eu coloquei Jethro da Silva, não apareceu ninguém, né? Um amigo falou comigo, Jethro, coloca Jethro Alves, o que vai acontecer? Aí aparece aquele montão de gente, tinha até um clube, admiramos o Jethro Alves. Essa é a minha resposta para você. Mas eu não parei de usar não, que eu tô voltando, não vou voltar a morar, mas eu quero voltar a viajar ao Brasil mais vezes, tipo 3, 4 vezes, fazer uns lances, principalmente na Baixada, muito importante para mim. Ir para a Baixada, espero que Zona seja Norte. comigo, né, alguma vez. Com certeza. Mas o objetivo, porque, posso falar a verdade aqui? Sim. Posso falar? Pode. Eu ainda vejo a diferença da zona rural em termos de educação, sim, oportunidades e informações. Minha primeira exposição para isso é quando eu falei para Berkeley, aqui lá eles não falam Berkeley, tá? Estou falando Berkeley para todo mundo saber o que eu estou falando. Falei para ele, gente, para fazer audição, e você quer ver trompetista, esse pessoal do soco tocando mesmo, bicho, você tem que ir pro subúrbio ou no centro, aí você vai pegar aquele pessoal militar todinho, o pessoal da Assembleia de Deus e tal, esse é o pessoal. Eles totalmente me ignoraram. Está me ouvindo? Ignoraram, fizeram audição na Zona Sul, não foi isso? Zona Sul, e o pessoal da Zona Sul não está sabendo de nada. E audições estão rolando aqui todo ano, eles querem entrar no Rio. Eu falei, vocês não vão conseguir entrar no Rio. Eu falei, na cara de pau. Eu sou meio zumbi, tá, gente? Não assusta não, tá? Zumbi total, atrevido, falo o que penso, tá? E eu falei pra eles, gente, Rio de Janeiro é outra história, não é São Paulo. Rio de Janeiro é outra história. Se você não souber fazer a jogada certa, você não vai entrar. Vão rir pra tua cara e falar, legal, mas você não vai entrar. Tem que saber como entrar. E todos nós sabemos que o dinheiro vem da Baixada e da Zona Norte e da Zona Oeste. Todo mundo sabe disso. Mas o pessoal escolhe morar na Barra, Zona Sul. Não é isso? Mas o dinheirão está lá. Caxias, Cidade do Progresso. O dinheiro está lá. Petróleo, etc. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Mas tem muita coisa para perguntar. Não, vou continuar. Então a história é a seguinte, gente. Nasci no Rio de Janeiro. No Meia, tá? E fui criado em Caxias, São João de Meriti, Pavuna. Falo isso com o maior orgulho. Muita gente fala, Caxias. Eu falo, Caxias! Estudei no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Opa. Foi lá que eu fiz... Quem falou opa? Você estudou lá? Que ano? Cara, 90 e... Então você não vinha. Estudei com uma coisa que estava feia lá, tinha que sair de lá correndo. Tinha duas escolas no Rio de Janeiro que ofereciam curso para normalistas, não é isso? A Instituto de Educação e o Roberto Silveira no de Caxias. Barão de Mauá também, Xerém. Do Zeca Pagodinho também tinha normal lá. Exato, então, são os três lugares que ofereciam. Então, depois eu tive o privilégio de ir para São Bento. O único negro na sala de aula era eu. Tá? Aí que eu fui exposto na verdade. Então, São Bento, filho de ministros, filho de não sei o quê, e tal, estou na sala de aula. E todo mundo fala, nós não somos racistas, mas estou vendo o único preto sou eu. Nós não somos racistas, e o único preto sou eu. Vai ter uma coisa errada. Não é errado, é que é diferente mesmo, porque dificilmente você vê o negro inserido nessas grandes escolas. Exatamente. Por falta de oportunidade. Aí tu Jethro zumbi, o zumbi entra. Por que existe a falta de oportunidade? Então, isso aí me inspirou a buscar conhecimento.
Eu estudei piano com a... Eu vou ter que sair, voltar para o setor de trabalho. Mas o filho está gravando, já foi. Então, nessa tipo de conhecimento, eu comecei a observar a diferença de áreas e isso afetou muito as minhas decisões. Estão vendo? Minhas decisões foram baseadas no meu contexto. Eu podia ficar reclamando o tempo todo ou podia procurar uma solução. Parte da solução, gente, independente de religião aqui, o que me ajudou muito foi ter crescido num lar cristão. Ajudou pra caramba, musicalmente, tocar no coral, cantar no coral, aquela coisa toda, e furar para a Igreja Batista e para a Assembleia de Deus, para me tocar de ouvido direito, ir para ali, para a Nova Vida. Isso tudo me deu um panorama diferente. Eu vou ser sincero a vocês, tá? Porque quando eu cheguei lá, o primeiro trabalho que eu consegui foi tocar numa igreja americana. Os hinos eram os mesmos. A única diferença que era em inglês e eu aqui em português. Você esqueceu de falar que antes disso você passou pelo Emílio Santiago, né? Não esqueci não. O Emílio tem que reservar um espaço especial. Vou te falar por quê. Porque quando eu falo de Emílio, eu considerava e considero o Emílio uma escola na minha vida. E quem fala de você é super Adriano Gifone. Não, o Adriano Gifone obrigado por ter levado essa direção aí. Na igreja, quando eles souberam que eu estava tocando música secular, esse é um período em que músicos evangélicos não tocavam música secular. Você tem que entender isso. Essa garotada não sabe dessa história. Eu sei, eu passei por isso. Você sabe disso. Eu sou filho de Batista, de pastor. Naquela época ninguém fazia, você era excluído da igreja, diabo do mundo, aquela coisa toda. Até hoje algumas igrejas também fazem isso. Né? Mas é diferente. Você pode falar o nome de... Tá diferente, naquela época não era, você está entendendo? Eu com 16 anos eu fui excluído da igreja. Não porque eu estava tocando secular, porque eu estava tocando em outra denominação. Eu estava tocando da Batista, primeira de São João. Até engraçado que domingo eu fui tocar na igreja Batista de Petrópolis. O pastor que me batizou estava lá. E ele é o mesmo pastor que me excluiu. Tem dessas coisas. Mas eu honrei, porque tem mais positivo do que negativo falar dele. Segunda Igreja Batista de Petrópolis, você estava lá? Não. Primeiro. Tava lá. Então é o seguinte, não dizendo que a pessoa que vem de outra religião não tem musicalidade. Estou dizendo que a estrutura que a igreja cristã é desenhada motiva o músico a usar o seu talento. Tanto que os músicos muitos músicos que vão para o conservatório, pianistas que tocam, na época, hoje não se toca mais música assim, né? Hoje se toca só música de louvor, 4 acordes. Tá eu malhando na igreja, falei, desculpa, falei. 4 acordes, aí repete lindo, né? Aquela coisa, tá assim hoje. Então, na minha época tinha poesias, né? Poesia, aí tem que estudar porque é brabo tocar, porque tem que saber tocar nota, música é braba, aí tem aula de piano para aprender a tocar o negócio. Hoje em dia, 3 acordes, você é diretor de louvor, essa é a parte. Mentira, eu tenho que falar, já que estou na ordem dos músicos, eu posso falar isso. Então é o seguinte, esse período foi um período em que eu tocava no Faustão com o Emílio, eu chegava para visitar meus amigos na igreja, e o pessoal estava preocupado comigo. Não era alegria, não era uma coisa vitória, estava tocando no Emílio, eu estava no mundo, estava perdido, essa era a história. Entretanto, essa visão se tornou uma visão contrária aos meus pais, rapidamente, porque meus pais viviam em salário mínimo, tá? E eu lembro quando, a história é longa, eu lembro quando eu estava morando no Mé de Favor, tocando numa igreja à noite, morando de favor nessa igreja, nessa casa, e foi quando eu tive a oportunidade de ir no People. Alguém lembra do People? Sim. O clube ali no Leblon. Fui no People, um amigo meu falou, não, estava morando de favor na Barra, casa de madeira, aquela coisa toda. Barra não, Recreio. Não tinha nada, só praia, areia e pobreza pra gente. Então eu estava morando ali na parada, falando sério, de favor. Aí, quando eu estava morando ali, um rapaz falou comigo, eu fui, dei uma canja no People, Cláudio Crebeta, foi engraçado, só que eu tenho que contar isso. Tinha um movimento que estava rolando, bem pequenininho, desses músicos de jazz se converterem em cristão, tá? Aí, são meus mentores, né, bicho? São os meus mentores e tal. Aí chegou
alguém falou, Gerto quer dar uma canja. O Luizinho Essa, o falecido Luizinho Essa, é meu professor de piano. Aí o Luizinho Essa falou assim, conheço o Gerto, vem tocar. Só que os meus amigos saíram do palco. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu fiquei pé da vida, para não falar o resto da palavra, pé da vida. Aí, não é mais palavrão, não. Não. É engraçado isso. Tudo Tudo agora não é palavrão. Então, fiquei injuriado no piano. Aí eu falei, vou cantar Beijo Partido, ninguém vai saber, não vai entender nada, tá? Eu cantei. Porque ninguém sabia que eu era cantor também. O pessoal sabia que eu era pianista. Aí eu cantei, Salva Nosso Fé. Aí o Luizinho Essa saiu do lugar dele, veio e me deu um beijo. Foi uma das grandes assinaturas de bênção dos maiores músicos. Se você não sabe quem é Luizinho Essa, é bom você saber quem é. Um dos maiores pianistas do Brasil teve. Tal Tamba Trio, não é isso? Tamba Trio. Ele era pianista clássico primeiro e depois começou a tocar música popular. E é parte do movimento da Bossa Nova. E você não ouve falar muito do Luizinho Essa. E ele que era o engenheiro do negócio, porque ele sabia orquestração mais que todo mundo. Sabia escrever para a orquestra e era o maestro da Áustria, aquele negócio todo. E o Luizinho falou, vou te cobrar, aquela coisa toda. Mas Luizinho Essa deu aquele beijo. Aí voltou, os meus amigos voltaram pro palco. Aí tocaram um montão de coisa, foi legal, aquela coisa toda. Aí um rapaz saiu uma vez e falou, você devia ir lá no Sobre as Ondas também. Aí você tem que conhecer um cara chamado João Coutinho. João Coutinho está procurando, João Carlos Coutinho está procurando um pianista, porque ele vai viajar com o Leni. Essa história o pessoal não sabe. Vocês ouvem muita história do Gerto, mas o pessoal não me perguntou não, tá? Vocês estão ouvindo a história da minha boca. Como você perguntou, muitos não perguntam, eles falam, Gerto, não me conheceram ainda. Você me conhecia, nem me conhecia, mas falam como se conhecesse. Essa é a história. Tá ouvindo a história? Tá ouvindo a história? Fui lá conhecer o João Coutinho. Aí o João falou, dá uma canja, eu toquei, li o livro, aquela coisa toda. Aí o João falou, vem cá, vamos conversar. Agora que eu resolvi a situação Sobre as Ondas, agora eu preciso resolver a situação do Emílio. Que Emílio? Que história é essa, Emílio? Rapaz, eu tenho que arranjar um pianista agora para tocar com o Emílio. Falei, é mesmo? Eu estaria interessado. Estava duraço, vivendo de favor no Meia, não sabendo o que ia acontecer com a vida, e meus pais, salário mínimo, aquela história toda, o que vai acontecer. Aí o João, você teria interessado comigo? Eu falei, lógico, tô com fome, cara, tem que trabalhar, atenção. Aí me chamaram para uma eu tô no Meia, eu recebi a telefonema na casa da Estela Júnior. Estela Júnior bate na porta de casa e fala, telefone para você. Isso eu tô falando, eu morava lá para trás, perto quase da Igreja Batista do Lins. Ela morava ali perto do centro, perto do como aquele teatrão ali. Onde eu fiz show com o Emílio. Imperato. Ela morava ali. Eu morava lá para trás. Eu tive a pé correndo para poder ligar de volta para o Emílio Santiago. Aí o Emílio atende, hello, Getro, aquela coisa toda. Aí ele falou, Emílio, eu estou procurando um pianista, eu ouvi falar muito bem de você. Quem conheceu o Emílio sabe o que eu estou fazendo. Aí eu falei, mas você não quer me ouvir? Que eu vou para São Paulo toda semana tocar lá com o João Alexandre, o tal João Alexandre. A gente tocava num barzinho em Campinas. Mundo pequeno? Mundo pequeno, né? Mundo pequeno. A pessoa falou, caramba, essa que é a história. A gente tocava num barzinho pequeno com o Rogério Bocato, que hoje dá aula lá no Conservatório de Manhattan. Então eu não sou o único. Tem mais gente que foi e está bem lá na universidade. Tá? Mas ele é para São Paulo, outra história, que é Rio, né? Então tudo bem, voltando à nossa conversa. Então, o que eu estou falando? Emílio Santiago. Aí o Emílio vai, aí fala, bicho, estou precisando pedir com você trabalha se você quiser. Eu falei, Emílio, seguinte, você tem que me ouvir primeiro. Eu chego dia tal, tem que me ouvir primeiro. Assim, meu, tem certeza? Ele era bem aquela coisa, bem elegante, né? Falando aquela coisa. Falava cantando. Aí eu falei, Santiago, seguinte. Já falando assim com ele, meio assim, menino, você é muito abusado já, não gostei de você. Assim mesmo. Eu falei, Santiago, é o seguinte, eu vou pra lá e te volto, você me ouve. Aí eu chego no ensaio, tô pulando aqui, tá? Aí eu chego no ensaio, depois de São Paulo, cansado, peguei um ônibus, não tinha dormido direito. Chego lá, os caras tinham marcado pra mim 3 da tarde, todo mundo aparece às 6. Bicho, eu com aquela coisa de igreja, nova vida, horário normal. Quando chego lá, acredito nos caras, chego no horário. 2 horas depois todo mundo aparece. Aparece primeiro o Marquinhos Arcanjo, grande guitarrista, que toca com a Elba Ramalho, hoje diretor musical. É parceiro de quarto.
Então, Marquinhos é meu irmão. Então, hoje você vai saber a verdadeira versão. Ele disse que não podia vir, que teve gravação. Tô sabendo, ele sempre falou isso pra mim, tô sabendo. Pode falar pra ele que ele vai morrer de rir. Pode falar que ele vai morrer de rir. Eu que sou isso dela. Ah, então tá sabendo que eu não tô mentindo. Confirma que eu não tô mentindo na 10 questão. anos que eu tô com ele no Ah, então eu tô sabendo. Então o Marquinhos aparece, cansadão, chega assim, cabeça baixa, monta a guitarra. Oi. Mas eu não tava entendendo por que tinha uma atitude estranha. Todo mundo tava falando comigo assim, tipo... Vamos falar, o rodapé que você fala, né? O rodapé da história é o seguinte. Eles tinham feito audição para 5 músicos famosos, pianistas do Rio de Janeiro. E nenhum deles agradou o Emílio. Chegaram com teclado, MIDI, aquela coisa toda na hora de tocar o Emílio. E chega eu sem nada, eles já estavam já, esse aí vai, esse não vai acontecer mesmo. Essa que foi a história. Mas eu não estou sabendo, eu chego lá todo animado. Aí o Paquinho foi legal. Conta que tá, aquele jeito dele, né? Bem, eu tô olhando pra ele, eu vejo a unha, eu falei, tu aqui tá com a unha? Na igreja o pessoal tudo manda, né? E ele com a unha, eu falei, quem é esse cara? Aí tal, aí botou a partitura, pelo amor de Deus, na minha frente. Na minha frente, ele contou. 1, 2, já se desanimado. 1, 2, não, tem introdução, que é. Se não passar pra introdução. Se não passar pra introdução, esquece. Aí, tem sorte de acertar. Pelo amor de Deus. Pum, pum, pum. Aí você vai tocar. Aí eu tô vendo o Marquinhos rindo. Aí ninguém fala nada. Aí chegou o baterista na época, era o. Não era não. Era o César Machado. César Machado. Eu não sei quem era o baixista na época, eu não lembro daquele rapaz. Era de fone, não? Não, antes de fone. Aí a gente toca, e todo mundo rindo. Eu tô pensando que estão zombando de mim. E eu tô pé da vida, já querendo ir embora, xingar todo mundo. Falei, que negócio é esse? Zombando de mim, tô perdendo meu tempo e ninguém fala nada. Porque todo mundo tá rindo. Aí o Emílio chega. Tem jeito do Emílio. Quem conheceu o Emílio que levantou a mão? Então, o Emílio. Conheceu mesmo. Conheceu. Aí o Emílio chegou. Oi. Aí falou, olhou pra cara e Marquinhos, e aí, como é que tá o negócio? Assim mesmo. Eu tenho umas coisas, Marquinhos. Aí o Marquinhos, vamos ver. Marquinhos não falou nada. Aí começou. Não, piano quebradão no estúdio. Na centro, como é aquela parte ali, aqui no centro, a parte que tem estúdio, é pronto. Quarto velho? Vai lá. Não. Lá, Naquela época. Não era Havaí, não? Não, no centro. Havaí, não? Depois lembra, vai. Não, Lapa tinha muito. O estúdio mais barato de ensaio. Não era nem na Lapa. Esqueci o nome. Na Glória, né? Perto da Glória. É uma subidinha? É uma subidinha, todo mundo ensaiava ali. Catete ali no... Perto do catete, aquela área ali. Aí, piano quebradão, nada disso, desse set. Eu não tinha teclado, não tinha como teclado, não tinha nada. Não tinha nada. Sabe que é nada? Nada, era o Jeto. Aí o Emílio se trocando, aí começou a tocar. Aí o Emílio começou a rir. Vamos botar outra música. Bota outra, virou show, né? Aí o Emílio, aí quando terminou, qual o seu nome, menino? Ele falou, mandava essa, menino, qual o seu nome? Aí eu falei, oi, Santiago. Aí, você é abusado, hein, rapaz? Quando eu falava pra mim assim, Getro Alves, eu não sou qualquer. Ele mandava essa pra mim. Eu lembro de vontade de chorar. Vou te falar por quê. Aí o Emílio, você tem um teclado? Eu falei, não tenho. Não tem nada. Ele falou, barraco. Já vi que vou ter que gastar dinheiro com isso aí. Assim. Aí eu falei, a pergunta é simples, Emílio. Eu ganhei ou não ganhei o trabalho? Eu falei, Rosa, conversa com ele. Qual é o seu telefone? Dou seu endereço, aquela coisa toda. Onde é que você mora? Meia? Vai lá pra cima. Nossa, dá trabalho. Aquele jeito dele, aí foi embora aquela coisa toda. Aí eu falei, gente, o que houve? Não, você tá na banda. Eu falei, aí a Rosa aqui, não sei se vocês conhecem a Rosa, a esposa do... Não, era a esposa dele agora, mas era a esposa do Mário. Jorjão. Era a esposa do Mário, que era empresário do Barão Vermelho. Exatamente. Ele tratava de rock e ela tratava do samba e do negócio todo. É isso aí, eu lembrei agora. Depois ela casou com o Jorjão, exatamente. Aí, eu gosto de falar a história, que eu vou te falar por quê com o Emílio. O Emílio Santiago comprou 2 teclados.
Comprou. Falou, esse é meu teclado, vou deixar você usar. Esses são meus teclados, já estou altos, você vai tocar. E é assim que eu comecei a trabalhar com o Emílio Santiago. Meu trabalho com o Emílio Santiago foi no Maxud Plaza. O Emílio falava, esse menino não fez baile, esse menino não fez nada, vem de negócio de igreja, e já vai começar Maxud Plaza. Não pagou nada, não sofreu, tá vendo o trabalho. O que eu vou fazer com ele? Eu comecei a fazer baile depois que eu entrei no Emílio. Tinha acabado o baile, praticamente. Essa é a história. Então, se alguém falar pra você que o Jeto começou tocando baile, depois entrou no Emílio, é mentira, não me conheceu. O Meridian foi antes ou depois? Não, vou contar, vou chegar lá. Assim que eu entrei no Emílio, eu descobri que tinha umas datas vagas. Não entendia, né? Aí eu pensei que vou ganhar um salário toda semana, né? Não é bem por aí. Agora tem que esperar a próxima data ser marcada. Não é por aí. Aí o Davi, Moro que está aqui, me liga e fala, tem uma possibilidade de você, se você quiser, tocar no Meridian Hotel, que hoje é o quê? Hilton. Acho que é isso. Ali na Copacabana, no Leme, né? Então, e na época não podia entrar pela frente. Se você tivesse essa cor aqui, não podia entrar pela frente, era por trás. Não muita coisa não, mano. Não, eu tô falando, gente, eu tenho que falar toda a história para você entender por que o Jeto é o Jeto. Se eu não falar tudo, entendeu? Essa época era essa época, tem que falar tudo. Então, essa aí, eu lembro que foi uma grande lição. Por que eu me visto assim até hoje? Porque no Meridian, na época, você tinha que vestir assim para tocar. Chegar no horário, fazer suas amizades, chegar no horário para tocar, aí botava um copinho aqui assim, se tu tocar bem, rolava com jeito, tocar mal, não rolava nada. E foi ali que eu comecei a desenvolver a habilidade de tocar piano solo. Tocando, não tive aula. Foi ali que começou o lance, a história toda. Agora, deu para ajudar um pouquinho? Isso ao mesmo tempo tocando em igreja, isso ao mesmo tempo sendo recriminado. O pessoal da igreja já está falando maconha agora, já está em drogas. Aí o pessoal do secular está falando, o Jeto é um crente de verdade. Então estava aquela confusão na minha cabeça. O pessoal do secular falando, Jeto é um cara sério com Deus. E o pessoal da igreja, já está no mundo, ferrou agora, está tocando nas drogas, perdido. Vamos jejuar por ele. Já sei meu história. Como é que é? Sei meu história. Ô Getro, mas tu sabe que o Marquinhos Arcanjo, uma vez a gente gravando, ele comentando sobre você, ele falou, cara, o Getro ele não entra na vibe da gente, bicho, ele fica naquela onda da igreja, ele toca tudo que a gente toca, mas a gente sai pra farra, o Getro vai pro quarto do hotel, a mulherada dá em cima dele e ele sai fora. Não, o Marquinhos foi muito gentil em falar isso, mas não foi bem assim a história. Pode falar pra ele, obrigado meu irmão, mas você é irmão mesmo, hein? Não foi 100% assim. Teve algumas farras que eu fiz. E eu conheci várias mulheres maravilhosas. Mas em vista do que outros aprontaram, como eu, por exemplo, que vem da mesma praia que você, Matriz. eu já chutei um pau da área. Esse apronta mesmo. Eu estou sabendo. Ele foi lá em casa quando o primeiro filho dele nasceu. Lembra disso? Então, obrigado, Marquinhos. Fala assim, você para ele. Obrigado. Mas ele não falou toda a verdade. Tá? Tanto que eu lembro que tá num clube em Belém, tem um clube que todo mundo vai, tem árvore dentro. Quem já falou? Falou? Lapinha, isso aí! Lapinha, eu lembro do Lapinha com o Emílio Santiago. Emílio sentado aqui do lado, eu, Marquinhos, todo mundo junto, todo mundo se comportando, porque o Emílio tem que se comportar, o chefe está na área, vamos se comportar. Aí senta do lado dele uma mulher lindíssima, lindíssima na parada e tal. E eu sempre fui ousado da banda. Estou falando para vocês, eu sempre fui. Eu sou Emílio, e aí? O que vai acontecer, Emílio? Eu fiz isso com ele. Falei, Jeto Alves, para. Jeto Alves, para. Eu falei, Emílio, ela é linda, ela está dando em cima de você, o que você vai fazer? Aí o Emílio, Jeto Alves, isso é muito abuso. Muito abuso. Mas isso vocês têm que entender o que aconteceu. Por que eu fazia isso? Eu faço com orgulho. Isso é um período do Emílio Santiago em que a banda dele se tornou família. Nós o amávamos ele como ele era. Tanto que quando, hoje pode falar isso, né? Os namorados apareciam, ninguém julgava o Emílio. Pelo contrário, a gente estava bem-vindo
aos namorados dele. E isso se tornou uma coisa muito especial para o Emílio, porque foi a primeira banda que chama Banda Performance, em que todo mundo amava o Emílio do jeito que ele era. Por isso que eu falo, quando ele morreu, eu estava aqui, 2013, não é isso? 2013 e 2012. 2013. A Waiter ele morreu em 2012. Ele morreu em 2013. E quando ele morreu, eu estava aqui. Então eu levei um teclado do cemitério. Vocês ouviram um teclado na televisão? Era eu que estava tocando. E os fãs cantando. E o dono do cemitério falava: quem é você? Música! Tocando alegria no cemitério. Nunca vi isso. Eu falei: isso é normal lá. Eu sei que não é normal lá. Pessoal, tem jantar, aquela coisa toda. É bem diferente. Obrigado. E o Emílio foi uma pessoa, obrigado por ter falado isso, foi importantíssima na minha carreira e escola musical. Foi importantíssimo. E eu acho que uma das coisas que a ordem dos músicos, como não tem, é aquela história que eu falo, o Brasil não tem escola, né? Ainda não existe uma escola. Quando eu falo escola, quer dizer pegar a tradição e formatizar a tradição, formatizar essa e preservar a história. Nós não temos isso ainda. Estou falando mentira ou não é verdade? É verdade. Então, o Emílio Santiago é um dos nomes que tem que ser Calbi Peixoto, Ângela Maria. Eu acabei de ter uma conversa com qual é o nome dela, cantora de jazz? Não, americana. Eita, toda isso. Ela está no meio agora. Você precisa saber disso. Diana Reeves. Diana Reeves, que canta a Pampa, tá? A gente estava conversando. Ela falou: tô ligando para você, queria te conhecer, porque eu queria saber um pouco dela. Ele falou: deve ter alguma Sarah Vaughan no Brasil, deve ter alguma. Ela falou: tem. Eu falei: tem. Ela falou: quem? Eu falei: vou falar uns nomes para você aqui, que você nunca ouviu falar. Eu falei: é mesmo? O Jobim não. Jobim é outra história. Eu falei: não é por aí não. Tem um outro povo que come arroz e feijão que você nunca ouviu falar. Aí eu comecei a falar todos os nomes que eu estou vendo aqui, o pessoal sabe quem é. Fui lá, Lisete Cardoso. Fui na lista. Ela falou: quem? Aqui tá o vídeo, pega o link, pum, pá. Aí tem uma outra aqui que é a minha predileta, que a garotada não conhece, chama-se Clara Nunes da Portela. Aí eu mandei um vídeo, pum. Ela me ligou em lágrimas. Estou falando com vocês. Lágrimas, falando: muito obrigado, eu não sabia. E sabe quem é o diretor musical dela? É brasileiro. Qual é o nome dele? Romero Lubambo. Romero. Grande guitarrista. Como é que você explica uma pessoa da nossa terra, trabalhando com ela há mais de 10 anos, e nunca exponha ela do outro lado do Brasil? Meu padrinho de crisma. Que não é televisão. Meu padrinho de crisma. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que eu estou falando? Porque a nossa música é tão rica que é quase que impossível você poder mostrar tudo. Então foi um privilégio que eu estou tendo agora de expor a ela. Eu falo: é impossível. Agora quem é cristão que levanta a mão? Cristãos. Agora eu vou falar um negócio para você que é importantíssimo. O cristão, deve ser uma palavra assim. Deixa eu falar. Quando as pessoas falam cristão, eles falam sempre sobre questão de religiosa. Mas cristãos somos todos nós. Eu entendo, nós estamos cristianizados, com a palavra cristianizados. Nós estamos cristianizados, é verdade. Mas eu não estou falando com a religião, estou falando com outra coisa. Aí eu falei para ela, eu falei isso para a introdução que eu vou falar agora. Eu falei para ela: é impossível você estudar essa música brasileira se você não estudar e ouvir o candomblé. Porque o samba veio daí. Isso aí, também é cristão. Eu falei, é impossível. Se você quer estudar mesmo, você tem que saber que samba de terreiro é uma história. Pagode é outra. É outra história. Se você não entender que cada batida e cada escala de samba é uma oferenda a um Deus, você não vai, tá por fora. Não sabe da jogada. Então a pessoa fala: você crente sabe disso? Não tem que saber, você não é assim, tem que saber. Tem que saber. É educação, não é religião. Aí quando ela falou isso, ela ficou assim, maravilhada. Ela tá fazendo vai fazer um projeto de música brasileira. Ela falou: você mexeu com todo o meu plano. Falei, o Romero vai te ligar. Não, o Romero fica agradecido, tudo certo. Não estou falando isso com competição, entende o que eu estou falando? É um lado nosso que o pessoal não sabe, entendeu?
Agora, Berkeley, a história da Berkeley. Você quer ver a história da Berkeley agora? Sim. Como é que eu entrei na Berkeley? Antes de falar da Berkeley, eu falar como eu entrei no Whitney Houston. Tá? Eu saí dos... Só uma adendo, né? Quer dizer, essa coisa da nossa cultura vira-lata, né? Eu queria falar isso, ele falou, você pode, eu não posso. Não é a nossa cultura vira-lata, né? Que não nos permite aceitar que o maior jogador do mundo é o brasileiro, que alguns dos melhores músicos estão nesse país, que a melhor música do mundo é a desse país, pela diversidade que nós temos do Equador. É verdade. Isso aí é um país. Isso aí é um continente. O que é sucesso no Equador não é sucesso no Chile. Poucos brasileiros sabem que o governo francês, a maior honraria do governo francês, só foi dada a 2 brasileiros, Alberto Santos Dumont e Paulo César Calixto. No Brasil não se fala nisso, não se fala que na década de 90 os ingleses declararam para o mundo ouvir que a maior cantora do mundo era Elza Soares. Infelizmente a nossa cultura vira-lata não nos permite aceitar isso ainda. Nós éramos uma colônia e passamos a ser república, mas que na verdade continuamos uma colônia. Você pode falar, muito obrigado, pega a mão, se falar. Eu só pegar o gancho do nosso presidente, para dizer um detalhe que me incomoda, uma coisa que eu fico triste. Lá fora, por exemplo, em tudo. Você é baiano? Não sei. Não, eu sou daqui, nasci em Niterói, sou filha de baianos, né? Ah, que eu ouvi, saiu lá. Ah, tá. Eu ouvi. Não é danado. O harmônico, eu queria falar. O harmônico, é isso? Saiu. Bom, Só faltou falar Paíba e... Não, eu ouvi, Bahia. Mas eu não nasci lá, nasci em Não, mas tá lá. Enfim, é a questão, por exemplo, lá, quando você vai falar do jazz, é o Dia Internacional do Jazz, é o Dia Internacional do Jazz. Por que o choro é o Dia Nacional do Choro? Por que a gente não tem, ou a mesma data para dizer assim, Dia Internacional do Choro? Até porque existem rodas de choro em Portugal, e na Itália, em outros lugares do mundo, ou seja, o choro já cruzou fronteiras há muito tempo. No Japão, porque os japoneses gostam muito da música brasileira, mas nós não pensamos assim, trocar, pegar a data e dizer assim, não é mais um dia nacional, é dia internacional, ou seja, é para nós e é para o mundo inteiro. Então, assim, pegando o gancho do presidente, penso eu que essa é a visão que o presidente eu gostaria de falar sobre isso. Vou tentar não ser controverso. Tá? Quando eu olho como educador, eu tive o privilégio de estar dando Berkeley no mundo inteiro. Tá? Mundo inteiro, estou falando mundo inteiro literalmente, não é aquela coisa do beisebol americano, como é que fala? Copa Mundial e é os Estados Unidos, o Japão e Cuba jogando beisebol. Né? Estou falando mundo inteiro de verdade. Aluno da China, aluno da Índia, aluno do Japão, aluno de toda a parte da Europa, toda a parte da América do Sul, todos americanos, preto, branco, índio. Tive o privilégio de conhecer todos eles. Uma coisa eu observei, vou deixar bem claro. Eu falava isso na sala de aula. Nós temos que aprender a ter o mesmo respeito que teríamos por Beethoven, Bach, Chopin, Pixinguinha. Vou repetir o que eu falei, tá? Vou falar de novo, que o pessoal não captou a mensagem. Você captou, eles não captaram. A mesma reverência que você teria por Beethoven, Ernesto Nazaré, compositor clássico. Mas ele roubou os ritmos do morro. Querida Providência. Vila Lobos pegou o gravador, desliga a gravação ao vivo, isso aí, você não pode botar ao vivo não, pausa, tô falando sério.